Eu sou professor titular da Universidade Federal do Ceará hoje, mas a minha vida na academia começou há 35 anos atrás. Como professor. Como aluno, eu entrei na universidade para cursar Biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois fiz mestrado e doutorado em Biofísica na Faculdade de Medicina, no Instituto de Biofísica da UFRJ, no Rio de Janeiro também. E fui contratado pela Universidade Federal Fluminense em 1982. E fiquei na Federal Fluminense, onde eu me tornei professor titular em 1994, até o ano 2000, quando eu fui convidado para vir para o Ceará, inicialmente para ajudar na montagem do programa de pós-graduação aqui no Instituto de Ciências do Mar. Então eu vim cedido e fiquei nessa situação de cedido durante 9 anos, mais ou menos. Nesse período nós criamos o programa de Ciências Marinhas Tropicais, do Labomar, tanto ao nível de mestrado como de doutorado, depois o curso de graduação em Oceanografia e mais tarde de Ciências Ambientais. A Labomar, quando eu cheguei aqui em 2000, era uma unidade só de pesquisa e hoje é quase um centro universitário com programas de pós-graduação e 2 programas de graduação. Aumentou bastante nesse período. Eu cheguei a atuar depois de coordenador do curso de pós-graduação, como vice-diretor do Instituto e como coordenador acadêmico. Depois disso eu me aposentei na Federal Fluminense e fiz concurso para professor titular, há 3 anos aqui para a UFC. Fui aprovado e, como eu falei no início, hoje eu sou professor titular da Universidade Federal do Ceará. A minha atuação aqui é basicamente na área ambiental, na área de oceanografia e ecologia, principalmente, né? Ao nível de pós-graduação, orientando e fazendo pesquisa na área de biogeoquímica, contaminação ambiental e impactos de mudanças climáticas sobre ecossistemas tropicais. Daqui a pouco a gente fala um pouco de detalhes sobre isso. No ensino, eu ensino basicamente na pós-graduação essas mesmas disciplinas, tanto aqui no programa do Labomar, quanto no programa da Ecologia e Recursos Naturais, lá no PC. E na graduação, eu ensino no curso de Ciências Ambientais, a disciplina de Risco Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental, e no curso de Oceanografia, Monitoramento Ambiental Marinho, que é a minha área de especialização marinha. Atualmente, além dessa atividade na academia, eu fui convidado pelo governador do estado para assumir a direção científica da FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa. E como cientista e professor é um cargo interessante, porque várias das coisas que a gente vem colocando como interessantes para serem desenvolvidas é a oportunidade de eu colocar agora, né? De passar para o outro lado e deixar de cobrar da agência de fomento e passar a atuar na agência de fomento para que ela seja cobrada cada vez menos, né? Para terminar a biografia, eu trabalhei durante 5 anos, mais ou menos, como professor visitante na Universidade de Toulon, na França. Sou pesquisador do CNPq, 1A, desde 1983, uma coisa assim. Fui coordenador do Comitê Assessor de Ecologia, participei de 4 mandatos. Na CAPES atuei na avaliação no âmbito da área de geociências e na área multidisciplinar. Em 2009 fui eleito para a Academia Brasileira de Ciências, em 2011 fui eleito para a Academia Mundial de Ciências. Bom, essas indicações, eleições para a academia vêm basicamente do trabalho de pesquisa que eu tenho feito, não sozinho, mas em conjunto com vários pesquisadores, até porque desde 1998 eu coordeno redes de pesquisa, primeiro Pronex, depois Instituto do Milênio, depois INCT. Atualmente coordeno um INCT, de transferência de material continente e oceano. Então a minha pesquisa, na verdade, é sempre uma pesquisa em rede, nunca é sozinho. Dificilmente tem um outro trabalho meu que eu sou o único autor. Geralmente são vários autores, várias pessoas trabalhando, até porque a área multidisciplinar que eu atuo acaba exigindo profissionais de diferentes áreas.
né, para poder avançar. Então é um pouco diferente das áreas disciplinares, onde você domina todo o conhecimento. Na verdade, se você pegar um artigo, uma revista científica da minha autoria, eu talvez domine razoavelmente bem a área que eu atuo. Mas coisas que estão lá no artigo, eu tenho conhecimento, mas obviamente não teria condição de desenvolver sozinho. Significa que para você fazer pesquisa na área multidisciplinar, não é possível você fazer individualmente. Não existe pesquisa multidisciplinar feita individualmente. Bom, no âmbito da pesquisa propriamente dito, a gente tem trabalhado bastante com algumas particularidades típicas do clima semiárido aqui no Ceará. Os sistemas naturais funcionam muito afetados pela questão climática no Ceará, né? Você tem um sistema de duas fases, de estação seca e chuvosa, que acaba regulando uma série de processos naturais. E isso sempre me causou muita curiosidade, porque a minha experiência pretérita, tanto trabalhando no Sudeste quanto na Amazônia, foram os meus 2 períodos de trabalho principal, eles não levavam muito em consideração essa questão dessa sazonalidade tão intensa que você tem aqui. Então, desde que eu cheguei aqui, a gente se preocupa muito com como esses processos, que a gente vinha estudando desde que eu comecei a minha carreira científica, se comportam nesse ambiente crítico climático e como isso afeta os processos que a gente tem interesse, processos biogeoquímicos, mas também como isso afeta a biodiversidade e principalmente também como isso afeta as populações humanas que se utilizam dos serviços e bens desses ecossistemas naturais. E aí, por conta disso, o estudo desses sistemas passa a ser muito complexo, porque você precisa novamente agregar profissionais de várias áreas: climatologia, química, biologia, oceanografia, geologia, geoquímica, enfim. Daí esses projetos só serem possíveis de ser realizados no âmbito de programas de pesquisa como os INCTs ou os Institutos do Milênio. Esses são programas de grande porte, de média duração no mínimo, né? Preferencialmente de longa duração, porque são processos que você não consegue descrever num ano de trabalho de campo. Você precisa de uma série histórica de dados ao longo de diferentes períodos ambientais, né, ligados ao clima. Então, particularmente, a gente vem, e aí eu posso falar mais porque é exatamente a minha área, que é qual o impacto das alterações de origem antrópica sobre o comportamento de contaminantes ambientais. É principalmente o que eu trabalho. Nesse aspecto, você tem 2 grupos de ações humanas que são importantes. Uma que são aquelas ações locais, que resultam em alterações diretas no meio, por exemplo, a emissão de um contaminante, que aumenta a carga e a concentração do contaminante no meio, né? Ou a construção de uma obra de engenharia que altera a hidrologia do sistema, por exemplo, uma barragem, altera fluxos, altera tempo de residência de massas d'água e causa, obviamente, diversos efeitos. E aquele grupo de ações antrópicas que atuam de forma global. Por exemplo, mudanças climáticas, por exemplo, a emissão de alguns poluentes em escala global. Então, no caso das mudanças climáticas, que é a coisa mais premente atualmente, e particularmente aqui no Ceará, porque o impacto da mudança climática tende a ser mais intenso e de resposta mais rápida naquelas regiões do planeta em situações extremas, né? Então, por exemplo, enquanto a média global de aumento de temperatura dos oceanos é da ordem de 0,3 graus, o Oceano Ártico aumentou quase 5 graus. Né? Então, esses extremos são muito críticos. Embora você não consiga, por exemplo, detectar a diminuição significativa na pluviosidade sobre a Amazônia, por exemplo, você consegue detectar no Ceará uma diminuição da ordem de 5 milímetros por ano desde 1970, mais ou menos. Ou seja, essas áreas extremas tendem a responder mais rapidamente, de forma mais intensa, a essas alterações. Então, a gente foca a principal
foco desse projeto é estudar como essas mudanças agora estão alterando a distribuição desses contaminantes. Então você vai em situações, por exemplo, como no Rio Jaguaribe, é uma área natural, você não tem, em princípio, fontes significativas de contaminantes persistentes, com algumas exceções, são fontes pequenas. No entanto, ao longo dos últimos 100 anos, ela acumulou essas substâncias, por exemplo, em áreas estuarinas, em sedimentos fluviais, sedimentos de plataforma continental, e isso aí está quietinho, sem causar nenhum impacto sobre uma determinada condição ambiental. Se essa condição muda, o que vai acontecer com esse, que a gente chama, esse legado da contaminação, que está lá quietinho, né? A gente tem um texto, até na Ciência Hoje, que eu até vou postar no blog depois, lá para o Projeto Casa, que chama exatamente a ressuscitação da contaminação. Ou seja, você altera as condições ambientais e torna contaminantes que não eram mais preocupação, porque estavam imobilizados, você remobiliza e coloca eles novamente à disposição da cadeia alimentar e começa a aumentar a exposição humana a esses contaminantes. A gente verificou isso, por exemplo, no Jaguaribe. As áreas mais afetadas por esses processos de alteração ambiental são onde as populações humanas têm um maior risco de exposição a contaminantes, particularmente o mercúrio, por exemplo, mas provavelmente também o cobre e outros, do que áreas onde esses impactos são menos intensos, né? No momento a gente, inclusive, compara esses resultados com uma situação semelhante, porque é num clima semiárido, também muito afetado por alterações do clima, globais do clima, mas se localiza na Patagônia, ou seja, num ambiente temperado, frio, completamente diferente do tropical quente aqui do Ceará, né? E é interessante que os mesmos processos que ocorrem aqui também ocorrem lá, ou seja, remobilização de contaminantes depositados ao longo dos últimos 100 anos, que não representavam uma ameaça, mas que agora são ressuscitados, né, remobilizados e passam a ser incorporados novamente na cadeia alimentar. Então a gente tem essa cooperação internacional com os argentinos já há muitos anos, até a semana que vem eles vão estar aqui, se preocupando justamente com o estudo dessa contaminação. É uma contaminação, como eu usei o termo, ressuscitada, né? Então esse talvez seja um dos principais problemas que áreas extremas como o Ceará, a Patagônia, o Ártico, já estão percebendo. Não é muito comum na questão da mudança climática se falar o que vai acontecer em 2030, o que vai acontecer em 2050, como é que vai estar a situação em 2100. Não, a gente está tratando de coisas que estão acontecendo hoje. Ou seja, a remobilização de contaminantes por conta da mudança climática no litoral semiárido brasileiro, no litoral ártico, no litoral da Patagônia é um fato. Você já consegue medir alterações significativas na distribuição desses elementos nas cadeias alimentares. Então é isso que a gente está tentando entender. Por que isso? Porque se você não entender através de que processo essa mudança é feita, essa remobilização é feita, você não tem como fazer medida de mitigação nem adaptação. Entendeu? Então, se eu souber a quantidade, a espécie química do contaminante, como ele vai ocorrer no meio depois de remobilizado, eu posso, por exemplo, dificilmente eu vou ter condição de limpar, entre aspas, o meio. Não, eu não vou ter condição de imobilizar esse contaminante. Mas eu posso, por exemplo, evitar, através de mudança de hábito da população local, que ela se exponha a esse contaminante. Um exemplo clássico do Jaguaribe. A gente já verificou que a população na região estuarina, que recebe o maior impacto desse ressuscitamento de poluentes, está mais exposta ao mercúrio, até uma ordem de grandeza mais do que as populações da calha fluvial do Rio. Bom, é inevitável? Não tem jeito, eu não tenho como desmobilizar o mercúrio, mas eu tenho como descobrir aonde esse mercúrio se localiza na cadeia alimentar e, por exemplo, fazer uma educação ambiental da população para evitar o consumo de certos organismos que vão ser aqueles que vão apresentar os níveis mais elevados se essa situação continuar se agravando, né? Então, para isso que é importante a gente ter ideia desses processos. Então, isso é basicamente um resumo, bem resumido, do que eu faço, o que eu fiz na UFC, o que eu pretendo continuar fazendo.
no âmbito aqui do Instituto de Ciência do Mar, da UFC, e obviamente, claro, o fato de eu agora estar na direção científica da FUNCAP também é uma forma de que as ideias da academia sejam transformadas em recursos para sustentar a pesquisa nessa academia, né? Então, nesse aspecto, o fato de você ter um professor cientista nesse cargo, eu acho que é um avanço muito grande para essa agência de fomento. Bom, para o pessoal da casa, eu acho primeiro eu vou agradecer a oportunidade. Eu acho que foi muito bom, porque na época que eu fui coordenador acadêmico, eu participei do projeto de criação do Projeto Casa. Segundo, que é uma oportunidade que não é tão comum, apesar de eu já ter dado entrevista na rádio da universidade, no jornal da universidade. É sempre bom a gente falar mais na universidade que a gente atua, né? Até porque é uma universidade pública, todas as pessoas têm direito a vir no meu laboratório para querer saber das coisas, vir estudar aqui, vir trabalhar conosco. Então é importante isso. Além do fato da gente estar sempre precisando de muitos alunos bons e brilhantes para dar continuidade a esse processo. Vocês podem me acessar a qualquer momento através da internet, seja pelo Instituto do INCT na página do CNPq, seja diretamente via Google, por exemplo, clicando no meu nome, vai aparecer a forma de me contactar com certeza, ou através do processo do Projeto Casa também.